Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós estaremos estudando sobre conversão, dentro da matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então nós estaremos estudando sobre esse termo conversão. A definição mais simples de conversão seria abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. A conversão é simplesmente uma parte do processo salvífico. Ela não altera a posição, mas a condição do homem. Ela influencia sua personalidade, intelecto, emoções e vontade. Vamos então entender o que é conversão. Eu estou vindo numa direção e agora eu preciso tomar outra direção. A conversão significa a mudança de caminho. Para que haja essa mudança de caminho, é necessário que haja algo chamado arrependimento. Lembrando que a conversão é algo pessoal entre o ser humano e Deus. Qual é o nosso papel como cristão? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A Bíblia diz que aqueles que não creem, eles desagradam e pecam a Deus. É muito importante compreender a nossa função como igreja na propagação e na pregação do evangelho e não na imposição na vida das pessoas. Por isso que em uma casa, uma pessoa serve a Deus e a outra não serve. Na mesma família que recebeu estímulos, que recebeu a palavra, que recebeu instrução, um optou por servir a Cristo e o outro não. É muito importante compreender esse ponto, porque eu, com a minha sabedoria, intelecto, razão, eu decido se eu quero aceitar a Jesus como Salvador ou não. Após esse passo dado, que é totalmente pessoal, claro que é estimulado pelo Espírito Santo e pela palavra que a pessoa ouve. Aí vem o segundo passo, que se chama arrependimento. O que é arrependimento? Virar para trás, voltar. É a pessoa sentir no seu coração uma espécie de vergonha, de temor por aquilo que ela vem praticando. E assim ela decidir que todas essas obras ficarão para trás. Isso é o poder da decisão movido pelo ato da conversão. Quando eu me arrependo de algo, significa o seguinte: eu não irei mais praticar aquilo que eu vinha praticando. Eu não irei fazer mais aquilo que eu vinha fazendo. Isso se chama arrependimento. Arrependimento era a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Também foi o ponto alto da pregação de João Batista, dos 12. Foi o ponto alto da pregação de Pedro no dia da festa de Pentecostes. Era também fundamental na pregação de Paulo. O arrependimento é algo em que todo o céu está supremamente interessado. Por que o céu se interessa por isso? Porque fala da mudança de atitude movido pela transformação da mente através da conversão. Você sabe que o que nós falamos está relacionado ao que nós pensamos. Como agimos, as nossas obras, atitudes, comportamento, tudo está relacionado com o que está impregnado no nosso ser, no nosso interior. Muitas obras são inconscientes por aquilo que já tem dentro de nós. Por isso que a conversão é a entrega da mente, do intelecto, da razão, do sentimento, das vontades para o Senhor Jesus. Aí então se produz o arrependimento dentro de nós. Vamos analisar agora outro elemento importante para a conversão, que se chama a fé. Definição de fé. A melhor definição de fé é a que encontramos registrada na palavra de Deus em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque pela graça sois salvos por meio da fé,
isso não vem de vós, é dom de Deus. Também o justo viverá por sua fé. E também Hebreus 12:2 que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé é algo visível, palpável? Não. Você não vê, mas você sente. Fé é aquela confiança, é aquilo que estimula, a que te motiva a confiar em Deus. Como eu posso confiar em Deus se eu não vejo materialmente, pessoalmente? Ainda que haja os espíritos que se materializam, que a Bíblia os chama de demônios, mas eu estou falando de Deus, que é um ser que você nunca verá com os teus olhos. Porém, como eu posso servi-lo sem ver através da fé? No momento em que abri o meu coração para Jesus, compreendi o plano de redenção para a humanidade, permiti que ele entrasse no meu coração, eu entro no seu reino espiritual e o Espírito Santo, ele começa a ser o meu orientador. Ele começa a me guiar agora nessa caminhada e nessa jornada para a eternidade. A significação da fé. A fé é um termo tão rico de conteúdo e significação tão vasto que é difícil defini-la numa simples expressão. A fé, contudo, pode ser definida numa simples expressão. A fé é a confiança em Jesus Cristo como Salvador e rendição a Ele como Senhor. Nós temos duas partes importantes. Aceitar Jesus como Salvador significa redimir a minha alma, mas vem a segunda parte em tê-lo como Senhor, quando eu passo a ser dirigido por sua vontade e não pelas minhas vontades. Qual é a vontade ou a vantagem de ser dirigido por Deus? As nossas vontades, elas são baseadas nas nossas necessidades pessoais. A vontade de Deus para nós é que nós saiamos do nosso mundinho e que nós venhamos agora a desfrutar de algo muito grandioso, que é o reino eterno, e que a conversão me coloca nesse caminho, nessa direção, e que em que se eu permanecer no caminho, eu chegarei no destino, e nessa jornada de fé eu levar pessoas comigo. Como? Através da pregação do Evangelho. Lembrando que a conversão é algo pessoal, eu não posso interferir na decisão de alguém, mas eu posso pregar a palavra e estimular as pessoas a entrar no caminho comigo. Vamos analisar agora os tipos de fé. Nós temos a fé natural, nós temos a fé intelectual, nós temos a fé dos demônios, nós temos a fé salvadora, enfim, vamos analisar algumas. Na fé salvadora, recebemos a Jesus como Salvador da nossa vida e nos submetemos a Ele. Você só vai se submeter a Cristo se você tiver fé ou confiança suficiente nele e entendimento suficiente de que Ele é o Salvador. Caso contrário, você não vai se submeter a Ele. O que é a fé natural? É aquela fé que as pessoas têm. Fé de que um remédio tira a dor, fé de que algo vai dar certo, aquela fé natural que todo mundo tem, aquela confiança natural de que todo mundo tem. O que é então a fé intelectual? É a fé racional, não é uma fé emotiva. Não é apenas assim, eu creio porque me falaram. Não. A fé racional é quando eu já tenho experiências com Deus e eu creio o suficiente. E a fé também é algo lindo, porque a fé ela vai amadurecendo. Conforme os anos vão passando e você vai passando por lutas, por adversidades, por problemas que todo ser humano passa. Essa fé dentro de você ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e você vai aceitando a vontade de Deus na tua vida. Por que fé dos demônios? Porque os demônios creem em Jesus. É impressionante que tem muitas pessoas que não creem na existência dos demônios e tem muitas pessoas que não creem em Jesus e acham que esse negócio de salvação, que isso não existe. Mas se você analisar a Bíblia Sagrada, e nós vamos estudar isso em demonologia, os próprios demônios, eles não apenas creem, eles sabem quem é Jesus.
Eles conviveram com Jesus no mundo espiritual, antes da sua própria queda, antes de ser lançados e de ser transformados de anjos de luz em espíritos malignos, mentirosos e enganadores, aos quais a Bíblia chama de demônios. Os demônios sabem quem é Jesus, por isso eles creem e entendem quem ele é. Vamos agora analisar outro ponto importante: fé morta ou especulativa. Há muitos que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que recebem tudo que ela ensina e que são perfeitamente ortodoxos em suas crenças doutrinais. Mas, caso lhes seja indagado por que creem, talvez nem saibam o que responder. Você percebe que a fé é algo muito mais profundo do que dizer eu creio. Eu creio em Jesus. Por quê? Eu preciso de ter um argumento baseado na palavra, argumento esse com pilares. Por que eu creio em Jesus? Você precisa compreender quem ele é antes do seu nascimento virginal, que ele já era Deus antes de nascer, né? Fala-se muito do nascimento de Jesus a partir de Maria. Ele já era Deus antes de nascer no ventre de Maria. Essa parte dele nascer do ventre de uma mulher, isso faz parte da sua revelação para a humanidade. Na humanidade ele convive como ser humano e se revela como Deus e cumpre o sacrifício para que eu e você sejamos salvos. Olha só, a fé não pode ser então especulativa ou fé morta, tem que ser viva, tem que ser ativa dentro de nós. Nós temos também a fé temporal. Em contrapartida, não há nada mais comum do que o fato de o evangelho produzir uma impressão temporal mais ou menos profunda e duradoura. Os que recebem essa impressão creem, mas por não ter raiz em si mesmo, mais cedo ou mais tarde se apostatam. Aquelas pessoas que servem a Jesus apenas por um tempo e aí saem do caminho. Permanecer no caminho da salvação não é algo simples. Você vai ser provado, testado. Você vai ser provado através de dores, de perdas, de sofrimento. Você vai ser provado nos sentimentos, nas vontades, na concupiscência, nos desejos. Se não houver uma entrega real para Jesus, não suportarão ficar no caminho. Por isso que a fé é racional, por isso que precisa de criar raízes. Criar raiz não é algo simples. Você precisa de compreender o evangelho na essência. Ser um discípulo não é alguém que vem e enquanto está sendo elogiado, abençoado, eu estou no caminho. Na primeira provação, eu saio do caminho. Essa pessoa não entregou o coração para Jesus. Essa pessoa agiu como aqueles que participavam das reuniões de Jesus, estavam na multidão, mas estavam ali porque Jesus multiplicava pão, estava ali porque Jesus curava, libertava. O discípulo é diferente. O discípulo é um seguidor comprometido com o seu mestre. E aí, quando você olha para os 12 discípulos e para os tipos de morte que eles tiveram, você fica apavorado. Por quê? A convicção do reino espiritual. Lembrando que essa vida é temporal para todos os que creem e os que não creem. E a partir da morte física, entra-se um outro nível de morte espiritual e feliz daqueles que entregaram as suas vidas para Cristo. Vamos analisar a fé salvífica. A fé que assegura a vida eterna, que nos une a Cristo como membros vivos do seu corpo, que nos converte em filhos de Deus, que nos faz participantes de todos os benefícios da redenção, que opera através do amor e é frutífera em boas obras, que fundamenta-se não na evidência externa ou moral da verdade, mas no testemunho do Espírito com a verdade, através da verdade, na alma renovada. Eu aceito Jesus como Salvador. Quem está me orientando na terra hoje? Espírito Santo. Tá, mas eu não aceitei Jesus? Como que eu tenho que ser orientado pelo Espírito Santo? Vamos compreender. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse o seguinte: eu vos enviarei outro Consolador. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então, quem está atuando na terra hoje, quem exorta, quem ensina, quem testifica, é o Espírito Santo.
E ele, se você tiver um relacionamento vivo, real com ele, ele vai te assegurar de que a tua confiança em Jesus é real, é verdadeira e vai te guiar para a eternidade. Agora nós temos também, dentro da conversão, a fé como dom do Espírito. Aqui já é diferente. As Escrituras mencionam um tipo de fé como um dom espiritual. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Aqui já está falando da ministração, da distribuição dos dons. E essa fé, ela é sobrenatural. Você já viu uma pessoa orar por alguém e a pessoa ser curada? É um dom. É um dom de cura, mas alimentado pela fé. Porque se eu não tiver fé suficiente, as coisas não acontecem. Você já viu alguém orar por algo da natureza? Por exemplo, uma seca muito grande e alguém orar com fé e Deus mandar chuva? Isso está relacionado ao dom da fé. Vamos agora sobre a importância da fé. É provavelmente impossível não enfatizar a importância da fé na vida cristã. A fé é o único caminho de acesso a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que o crente recebe de Deus é recebido pela fé. Como que eu vou servir a Jesus se eu não creio nele? Falando da fé. Como que eu vou suportar as provações se eu não tenho convicção de que Ele está comigo? Como que eu vou permanecer no caminho se eu não creio o suficiente para me desenvolver espiritualmente a ponto de herdar a salvação eterna? A fé é o teu mantenedor da jornada. Vamos agora à salvação mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação não é obra humana. Ela é obra de Deus, dirigida, direcionada à humanidade. E tudo isso mediante a fé. Vamos agora à plenitude do Espírito Santo mediante a fé, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Perceba que a fé, que a confiança está relacionada com crer, com acreditar e manter-se no caminho. Vamos agora à santificação pela fé. E não estabeleceu diferença alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações, a fim de que recebam deles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu preciso de me santificar a Deus. Como que eu vou me santificar? Aqui já fala dos frutos. Perceba que aqui já tem um processo. A pessoa que aceitou Jesus, que foi restaurada, regenerada, transformada, a santificação se transforma em algo natural na sua vida. O que é santificação? É eu viver não de acordo com os prazeres carnais, que se chamam concupiscências, desejos desenfreados. E o processo de santificação é um processo de limpeza moral e intelectual e espiritual. E isso é pela fé. Porque receber a salvação é algo muito bom e muito simples, mas manter-se no caminho, se purificando, sem fé é impossível. Sem o Espírito Santo é impossível. Vamos agora à segurança pela fé. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme, guardado pelo poder da fé. Daí tem pessoas que questionam. Poxa, eu confio em Deus, por que eu passei tal luta? Por que morreu tal pessoa da minha família? Você precisa analisar a fé não segundo as tuas necessidades e dores emocionais, mas segundo o propósito eterno de salvação. Vamos agora à paz perfeita pela fé. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso. Esse descanso fala da quietude do nosso coração.
Vivemos num mundo turbulento, vivemos num mundo cheio de lutas, cheio de adversidades, mas temos paz no nosso coração pelo relacionamento com Deus, motivado e mantido pela fé. Cura mediante a fé. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Perceba que tudo isso que nós estamos estudando está dentro do pacote da salvação. Quando você aceitou Jesus como Salvador, teve a salvação, veio um monte de coisas junto. E é isso que nós estamos analisando hoje. Cura mediante a fé. Você precisa de fé para ser curado. A fé tem que ser racional. Deixa eu colocar duas coisas aqui para você entender. Quando Deus quer curar a alma e quer levar uma pessoa, falando da morte física, e quando Deus cura a alma da pessoa, mas também cura o corpo e permite que a pessoa continue vivendo entre nós. Você também precisa ser racional nessa área, porque tem pessoas que se frustram quando perdem alguém da família. Lembre que a maior cura não é a do corpo, é a da alma. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Está entre nós? Não, morreu. O ser humano é temporal. Outras pessoas que foram curadas, ressuscitadas, estão entre nós? Não. Então guarde bem que a cura física é importante, mas a cura da alma, a cura espiritual é a principal. Vitória sobre os adversários pela fé. Quem são os principais adversários do cristão? O mundo, a carne, o diabo. O mundo fala-se do sistema. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando você olha para o sistema, você percebe que ele não é regido pelas leis de Deus. Não é regido pelas leis morais de Deus. Quem é regido pelas leis morais de Deus? Aquele que aceitou Jesus como Salvador, entregou o coração e passou a seguir os seus princípios. Então nós temos adversários da fé, o mundo, a carne. A carne é pior do que o diabo. Você vê as pessoas atribuindo tudo ao diabo. Você vê as pessoas dizendo assim, ó, não fui eu, foi o diabo. Não. Você tem que entender que a carne, o nosso desejo, a nossa concupiscência, aquilo que está intrínseco dentro de nós, está impregnado no nosso ser, a vontade de pecar, a curiosidade, a necessidade de fazer coisas que agradem a carne e desagradem a Deus, é o nosso maior inimigo. Quem é o teu maior inimigo? O diabo? Não. O diabo é terrível, mas você tem que entender que o diabo é um oportunista de plantão. O que ele faz? Ele tenta se infiltrar na nossa rotina, ele descobre, claro, nossos gostos, vontades, ele é um espírito, ele age entre as pessoas. Sem as pessoas vê-lo, ele age entre as pessoas. Mas ele vai trabalhar exatamente na nossa vontade. Então, quando você se posicionar para lutar contra o diabo, lembre que você precisa se posicionar contra você. Qual é o teu pecado, a tua fraqueza? Cada ser humano tem um pecado e uma fraqueza. Descubra o teu e massacre em jejum e oração. Aí você será um cristão vencedor. O mundo vencido pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você olha para os cristãos que vieram antes de nós e que fizeram coisas tremendas que eu e você não chegamos nem nos seus pés, cristãos que enfrentaram o Império Romano, enfrentaram perseguições, perda de posses pelo simples fato de servir e seguir a Jesus como Salvador, pessoas que enfrentaram arenas, gladiadores, perseguições terríveis. Como que eles suportaram isso? A sua única arma foi a sua fé. Vamos também agora à carne vencida pela fé. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Morrer para a carne, como a Bíblia diz, mortificai os membros da carne para viver para Cristo. Aqui tem algo muito importante. O ser humano é composto de espírito, alma, corpo. Quando eu aceito Jesus como Salvador, o meu espírito é vivificado, ou seja, eu estava meio morto e agora ele está sendo
restaurado, ele está sendo ressuscitado. Por isso que a Bíblia fala de novidade de vida. Por isso que agora eu tenho uma outra compreensão. E por isso que muitos cristãos não são compreendidos. Ah, agora ficou o crente e virou chato. Não é isso que a gente ouve? Sabe por quê? Porque agora, pelo despertar da consciência, pelo Espírito ser ressuscitado, a pessoa começou a ter noção do pecado. Se você não aceitar Jesus como Salvador e o teu espírito não for vivificado, as suas obras são mortas. Você não entende que é pecado. Você só vai compreender que algumas coisas é pecado, desagrada a Deus, precisa de arrependimento, através disso, desse ato do teu espírito ser ressuscitado. Por isso que quando o meu espírito é ressuscitado, eu passo a ter novidade de vida, passo a conviver com Cristo e eu passo a produzir frutos através do meu espírito. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Como eu vou morrer para o pecado? Eu vou crucificar os desejos, as necessidades carnais. O pecado, ele supre somente a parte física e emocional e deteriora a parte espiritual. A salvação através de Jesus Cristo, através da fé, da confiança, da entrega, ela me restaura em todas as áreas. Me restaura espiritualmente, na comunhão com Deus, me restaura emocionalmente, cura a minha alma das dores, das frustrações, limpa a minha alma e automaticamente é exteriorizado através do corpo. Por isso que a Bíblia diz, espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor. O que é o corpo? É o invólucro da alma e do espírito. Só que o corpo é mortal, o espírito é imortal, a alma é imortal. Então nós temos que viver dentro do corpo com sabedoria, porque esse corpo vai se acabar, mas preservar o espírito e a alma. Vamos lá. Vencendo a carne, a parte mais difícil é vencer a si próprio. O diabo vencido pela fé. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, lembrando, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No momento em que eu aceitei Jesus como Salvador, eu entrei em um novo caminho, já olhamos isso. Só que o nosso inimigo, nosso adversário, ele vai usar de todas as armas, artimanhas e estratégias para nos tirar do caminho. Por isso que muitas pessoas não suportam. Quantas pessoas boas que você conhece que aceitaram Jesus, mas não suportaram o processo? Porque o nosso inimigo os convenceu e as tirou do caminho. Lembrando que perseverar, tanto aceitar Jesus quanto perseverar no caminho é uma decisão pessoal e é uma atitude que vai requerer força, entrega, perseverança, dinamismo. Você vai precisar de muita graça. Engana-se. Quem pensa que ser cristão é ser uma pessoa ignorante, você vai precisar de muita sabedoria, muita inteligência e da intervenção do Espírito Santo na tua vida. Caso contrário, você não suporta. Vamos encerrar, então, com essa parte aqui, o diabo vencido pela fé. Quando Paulo estava orientando os cristãos, ele falou sobre isso. E eu não vou discorrer toda essa parte, porque eu já tenho um estudo sobre essa parte aqui e você pode procurar no YouTube depois. Só procurar ali Noemi Bicher Martins e ali você encontrará todos os vídeos que já estão no YouTube. Nós vamos pensar um pouco sobre o escudo da fé. Qual é o objetivo do escudo? Proteger. Aí quando você olha para o escudo, você tem que voltar no tempo, em como as guerras aconteciam no tempo em que esse texto foi escrito. Os soldados tinham a sua roupa, sandália, capacete, espada e escudos. Havia vários tipos de escudos. Desde o escudo pequeno, desde o escudo que cobria o seu peito, até o escudo que cobria o seu corpo inteiro. Então, a Bíblia está falando o seguinte, para nós usar o escudo da fé, ou seja, falando de forma simbólica, quando o inimigo lançar
um dardo, que é uma pequena flecha, ou uma lança, com o objetivo de feri-lo mortalmente, você precisa do escudo. Colocou o escudo na frente, essa arma não irá atingir você, irá bater no escudo, irá proteger a tua vida. Gente, sem proteção espiritual, sem escudo espiritual, as pessoas não suportam a batalha da fé, de jeito nenhum. Você precisa dessa proteção espiritual para que o inimigo não te destrua. Como que o diabo vai tentar te destruir? Já falamos. Através de dores, de sofrimento, de ataques e perdas, mas muitas pessoas é através de ataques morais. Calúnias, difamações, sabe? Tentando atingir a pessoa moralmente para que ela se desestimule e saia do caminho. As estratégias são inúmeras, por isso que a proteção tem que ser real para manter a conversão, para manter a preciosidade no teu coração, que é a presença do Senhor. Porque é só essa presença que vai te guiar por todas as fases da vida, por todos os caminhos e que vai te fazer herdar a vida eterna. Olha só. Então você precisa do escudo para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Vamos analisar agora o termo dardo, que eram pequenas flechas que a pessoa lançava sobre o outro, muitas vezes com veneno na ponta. Pequenos dardos fala de pequenas coisas do dia a dia. Na nossa rotina não tem coisas que vão minando a nossa fé? Não tem coisas que vão nos perturbando, que vão nos acarretando, sabe? Pessoas que convivem conosco, que vão nos sufocando. Aqui fala das coisas pequenas, mas tão mortais quanto as coisas grandes. Para essas coisas e esses ataques, você também precisa de ter graça de Deus para suportar. Por isso que todo cristão é incentivado a ter vida de oração, vida de jejum e leitura bíblica diária. E como a Bíblia nos ensina, também não adianta decorar versículo e não praticar. Você precisa de ouvir a palavra, estimular a tua fé, mas quando chegar o momento da aprovação, lembrar, eu preciso de praticar tal coisa. Aí você vai ser um cristão vitorioso. Vamos agora, então, ao último ponto. A vida cristã inteira vivida através da fé. Lemos 4 vezes na Escritura, o justo viverá pela fé. Está em Romanos 1,17, está em Gálatas, está em Hebreus, enfim. Porque a vida cristã inteira através da fé. Até Abacuque escreveu também. Não tem como eu entregar a minha vida para Jesus e não colocar todas as áreas da minha vida nessa posição de servi-lo. Aqui entra a parte espiritual, como nós já vimos, emocional, física, conjugal, pessoal, intelectual, material, financeira. Todas as áreas da minha vida terão que ser entregues para Jesus. Aí quando ele for o centro da minha vida, o que irá acontecer? Eu irei refleti-lo nas minhas obras. Eu irei refleti-lo nas minhas atitudes. Eu irei refleti-lo nas minhas palavras. Por que tem cristãos que não refletem a Cristo? Porque não houve uma entrega completa. Eles até vieram para a igreja, até aderiram a algumas tradições, mas, gente, entregar o coração para Cristo está acima de tudo. Está acima da tradição, está acima da crença, está acima de qualquer coisa. É entregar tudo que eu fizer agora. Precisa refleti-lo e glorificá-lo. Tudo isso que nós vimos aqui, isso, arrependimento, entrega, fé, tudo isso são consequências de uma conversão genuína. Vale ou não vale a pena servir a Jesus em espírito, alma e verdade? Vale.
E é tão maravilhoso para os cristãos que entregaram a vida de verdade para Cristo, que além de eles desfrutar da presença do Senhor, de aprender a sua palavra, se alimentar diariamente dessa maravilha que é o Evangelho, o céu ainda será revelado. Não, mas a Bíblia já fala do céu. Mas você compreende como é o céu? Claro que não. O único que compreende o céu são os seres angelicais, porque habitam lá, e os demônios, porque vieram de lá. E é por isso que eles tentam de todas as formas se tirar do caminho. Guarde no teu coração a semente do Evangelho. Não perca por nada. Eu sei que você vai passar por luta se já não está passando. Eu sei que você vai ser testado, vai ser provado. Todos os cristãos são. Mas mantenha a chama acesa no teu coração. Mantenha essa preciosidade guardada no teu coração. E assim você viverá eternamente da maneira em que o Senhor deseja. Lembrando que todo esse processo terreno aqui é apenas para nos preparar para um dia desfrutarmos da presença eterna de Jesus Cristo. Não apenas por crença, mas agora visivelmente. Não apenas de ouvir falar, mas agora estarmos eternamente com Ele. Guarda isso no teu coração. E que Deus te abençoe. Até a próxima aula.